Estamos apresentando as diretrizes da revisão do Plano Diretor. Essas diretrizes servirão de base para acolher as manifestações e sugestões da população. Lembrando que são 13 audiências distritais, uma audiência final e mais a consulta pública, que se dará ao longo de todo o processo. Todas as diretrizes da revisão estarão sendo apresentadas junto com outros materiais no site disponibilizado para o Plano Diretor. É importante frisar que estamos em revisão da Lei 482, ou seja, é a partir dela que deve se dar toda a avaliação. As diretrizes gerais, elas servem de orientação conceitual geral, grandes temas e o que a gente pode buscar melhorar na lei. Isso servirá também para os distritos. Estamos apresentando um conceito geral de possibilidades, os quais, através da consulta e audiências públicas, a população poderá se manifestar, mas também poderá e deverá propor inovações, outros temas que podem ser incluídos na reestruturação do plano diretor. Somente a partir das consultas e audiências públicas com análise técnica é que será feita uma estruturação final da proposta. A consulta pública e as audiências públicas formam uma base para análise de demandas comunitárias. Isso tudo será integrado com uma leitura técnica e junto com um diagnóstico final que formará as bases para a estruturação e consolidação da proposta. Essa proposta que será encaminhada tanto para apreciação do Conselho da Cidade e, posterior a ele, apreciação da Câmara de Vereadores. Precisamos encontrar formas de ajustar o plano diretor. Precisamos que a população nos ajude a encontrar as maneiras de realizar ajustes e correções de erros materiais, como melhorar dispositivos que permitam uma melhor gestão do território, como promover a sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica e política do município, que, embora previsto no plano, não tem sido eficiente por motivos do próprio plano, ou seja, o plano produz dificuldades de implementação dessa política. Além disso, é necessário e extremamente importante encontrar maneiras dentro do plano diretor que garantam a valorização e evitem a ocupação irregular das áreas de proteção permanente. Precisamos identificar forma de desenvolver bairros mais completos, ou seja, oferecer mais comércio e serviços na escala adequada de cada lugar. Isso aumenta a vitalidade, a segurança e as oportunidades econômicas para toda a população que vive naquele bairro. Identificamos também que é necessário buscar instrumentos no plano diretor que garantam a qualificação e maior acesso à orla. Além disso, é extremamente relevante e importante que nós tenhamos terras mais baratas, terrenos mais baratos e acesso à moradia também mais barata. Ou seja, o plano diretor tem que encontrar maneiras de efetivar essa política. É necessário mudar um pouco a diretriz do plano que favorece o uso do automóvel individual, como, por exemplo, a redução do número de vagas de estacionamento. Existem imóveis que, muito pequenos, precisam um excedente de vagas, isso gera até um preço maior dos imóveis. Ou seja, mudar a política de estacionamentos, mudar a forma com que propomos as vias é fundamental para que a gente favoreça os modais alternativos ao uso do automóvel individual. Nós precisamos também adequar as políticas e o sistema viário, com um modelo baseado que a gente chama de DOTS, Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, ou seja, reconfigurar o território, reconfigurar os bairros para que o sistema viário atenda principalmente ao caminhar, a usar a bicicleta e ao transporte coletivo. Precisamos adequar o plano para alcançar uma melhor qualidade da arquitetura. O que seria isso? Hoje nós temos uma série de regras, detalhamentos que inibem boas práticas de uma arquitetura mais sustentável. Por exemplo, não existe nenhum incentivo para a aplicação de novas tecnologias da arquitetura. Também as regras de afastamento e forma geral inibem e produzem sempre uma arquitetura meio igual. A gente, por exemplo, inibe beirais, áreas sombreadas, elementos de fachada que poderiam melhorar como um todo a ambiência da arquitetura na cidade. Fora isso também, a gente tem que privilegiar ações que façam uma integração melhor entre o edifício e a cidade, como, por exemplo, o que a gente chama áreas de fruição, fachadas ativas, ou seja, que a cidade se conecte mais com a arquitetura, que tenha menos muros e mais vida nas vias da cidade. É necessário revisar o plano diretor com busca de uma maior regularidade do uso do solo, ou seja, permitir de forma rápida e efetiva aquilo e as atividades que os bairros precisam e que não causem impacto, mas sim que tragam melhorias da vida como um todo. Também mecanismos de controle da densidade e a forma de ocupação do território. Para tanto, precisamos revisar de forma geral o plano, encontrando tudo aquilo que tiver conflito normativo, para que a gente ofereça maior segurança jurídica tanto ao município quanto ao próprio cidadão.
A revisão do plano diretor é uma ótima oportunidade também para trazer inovações sobre aquilo que já existe no próprio plano, trazer renovações de alguns instrumentos que ali estão previstos. Por exemplo, a arte pública, o uso misto, ou seja, tudo que possa melhorar as políticas que já existem e a gente encontrar algumas inovações para que elas se tornem eficientes. Ou ainda possam ser criadas outras inovações que garantam e busquem o equilíbrio do desenvolvimento da cidade, sempre respeitando, como falamos, a diversidade e a característica de cada lugar. Para propor mudanças, é importante observar como a cidade tem crescido ao longo do tempo. Veja que temos uma população que cresce de forma linear ao longo do tempo, mas que tem se espalhado muito para todos os bairros da cidade. Isso gera todo tipo de problemas se não for feito da forma adequada. Estas duas imagens ajudam a esclarecer bastante o problema que a cidade tem vivido. Enquanto na imagem da esquerda a gente tem a concentração de atividades comerciais, de serviços, ou seja, emprego para a população, muito focado na região central, ali onde está mais vermelhinho, os bairros têm muito pouco de ofertas nesse sentido. A população residencial, ou seja, onde as pessoas moram, já se distribui bem mais no território. Veja que temos lugares já com bastante concentração. Mas faltam ali o quê? As oportunidades econômicas, se tornar bairros completos. Ou seja, o plano diretor vai ter que discutir de alguma forma os mecanismos de readequar isso. Nossos estudos têm indicado a conformação de diferentes escalas de centralidades, porém muito aquém da qualidade necessária para atender a população que vive ao entorno delas. O tema de centralidades, inclusive, já é tema do próprio plano diretor. O plano diretor diz que temos que observar multicentralidades em todo o território, porém não oferece os instrumentos para que isso aconteça. O próprio plano inibe aquilo que ele diz que tem que acontecer. E assim, a cada dia que passa, a cidade parece que está cada vez mais distante de alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. Essas, por exemplo, afetam todas as outras e é necessário revisar esse modelo. Para tanto, a gente acredita que as diretrizes orientadoras da revisão devem buscar um modelo que já está previsto no próprio plano. Nós precisamos criar as condições para que isso aconteça. Ou seja, a grande pergunta que fica: como podemos propor adequações para que os distritos consigam contribuir nessa visão integrada de cidade? Como a gente pode propor adequações para que os distritos criem bairros mais completos? Acreditamos que, utilizando dois conceitos integrados, que é o DOTS e o bairro completo, conseguiremos oferecer uma forma de reconduzir o planejamento e o desenvolvimento da cidade. O DOTS é desenvolvimento orientado ao transporte, e a gente agora vai explicar como isso pode ajudar para que a gente consiga orientar a revisão do plano diretor. O DOTS, desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, é uma estratégia de planejamento que tem sido adotada em muitas cidades, aqui no Brasil e fora do Brasil principalmente. Ele traz consigo estratégias de desenvolvimento integrado entre mobilidade e planejamento urbano. A gente acredita que seja uma ferramenta interessante e fundamental para reorganizar nossos bairros. Ela propõe, por exemplo, compactar mais a cidade, em especial ao longo daquelas vias ou eixos que configuram o transporte coletivo de massa, os ônibus no caso de Florianópolis. Em outras cidades, por exemplo, é muito comum o desenvolvimento ao redor de estações de metrô. O adensamento. Adensar a cidade não significa construir prédios para todo lugar e subir gabaritos de forma desenfreada. Pelo contrário, a partir desses eixos mais integrados que o DOTS identifica, é possível criar condições de adensamento, ou seja, crescer o gabarito, respeitando a escala de cada bairro, a sua perspectiva de crescimento e a adequação naturalmente ao seu lugar. O adensamento próximo às vias de transporte gera uma facilidade para que promova o transporte coletivo como prioridade. O transporte coletivo, no DOTS, é essencial. Ele se soma a outros modais de transporte. Não pode ser pensado só o transporte coletivo, mas sim, especialmente, os modais mais sustentáveis, como a bicicleta e o andar. Transportar as pessoas de um lugar para outro de forma eficiente é fundamental para que a gente consiga mudar a cidade. Isso envolve alterações de conexão no território, ou seja, mais perto, ali no bairro, mudar aquela rua que a gente consiga valorizar ela para o pedestre, para que a gente consiga conectar mais as vias entre si. É muito comum, por exemplo, aqui em alguns bairros, termos longos servidões, sem conexões entre elas. Isso gera movimentos bastante grandes do pedestre. E a dificuldade, às vezes, de acessar serviços, lugares de comércio, acabando muitas vezes as pessoas optando
de usar o automóvel até para visitar um vizinho ou ir até o comércio comprar alguma coisa para o uso do dia a dia. Então, é fundamental reconectar os bairros, promover sempre as pessoas em primeiro lugar. É fundamental também, junto dos DOTs, a mistura de usos, ou seja, a partir da orientação, do desenvolvimento focado no mix de atividades que podem ser feitas no bairro. Não precisa separar tudo. Por que tem que morar longe do lugar de trabalho? Por que tem que morar longe do lugar que a gente vai comprar as coisas que a gente precisa no dia a dia? Então, a ideia que sempre se busca é que, pelo menos em alguns eixos desses bairros, a gente consiga fazer um mix de uso. Ou seja, morar, trabalhar, ter o comércio, tudo perto, tudo junto. E, se possível, no mesmo edifício. Também é importante fazer a mistura das pessoas que moram no bairro. Ou seja, a gente tem que oferecer mistura de padrão social. Nós precisamos ter habitações a preços acessíveis para que os bairros criem condições de absorver pessoas com baixa renda, porque senão cada vez mais elas morarão mais longe dos eixos de transporte, cada vez mais irão para aquelas áreas de proteção ambiental. A gente tem que trazer as pessoas e incluir as pessoas dentro dos bairros. Todos têm o direito à cidade. A promoção da bicicleta como meio de transporte é uma das estratégias fundamentais do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Usar a bike pode ser uma alternativa bastante eficiente para fazer aquela distância mais longa que dificilmente a gente conseguiria fazer a pé e que hoje, muitas vezes, as pessoas preferem fazer de automóvel. E isso, reduzir o uso do automóvel, é uma estratégia fundamental. A gente tem que ir mudando a cidade, tem que ir mudando os bairros para retirar aquilo que é destinado simplesmente para o uso do automóvel. A gente tem que redesenhar os lugares e reconfigurar os bairros para que se promova o andar a pé. Ou seja, a gente precisa ter uma cidade e os bairros para as pessoas. Agora, de que forma a gente pode aplicar esses conceitos de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável dentro dos nossos bairros? A ideia é identificar as carências dos bairros, mas também as oportunidades. As carências seriam, por exemplo, praças, o uso da bicicleta, se está incentivado ou não, se a gente precisa mais espaço para elas, conexão entre vias, melhoria de infraestrutura como um todo, se falta habitação social, se a gente pode criar um corredor de ônibus e assim por diante. E as oportunidades também, se cabe, onde cabe, de que forma que a gente pode conseguir. Isso tudo está sendo realizado dentro do diagnóstico. Porém, esse diagnóstico técnico, a gente quer a opinião da população para que ajude a identificar essas necessidades. E a participação nas audiências e na consulta pública é fundamental. Falando de oportunidades, temos que identificar aquelas vias que organizam o bairro em suas diferentes escalas, ou seja, desde as mais principais até aquelas mais locais, mas que têm também a sua importância. E a partir delas, identificar de que forma podemos utilizar para desenvolver o conceito DOTS. O conceito DOTS vai provavelmente conduzir a uma seleção de setores que poderão receber incentivos. Pensando na ideia de concentração de ocupação e não seu espalhamento, podemos selecionar vias ou até mesmo trechos de vias que poderão receber algum incentivo construtivo, que seria utilizado para compensar trocas daquilo que o bairro necessita. É possível pensar num sistema de incentivos e contrapartidas, ou seja, aliando carências com oportunidades. Por que não pensar numa troca de índices construtivos para criar aquelas infraestruturas que o bairro necessita? No processo de identificação das vias que têm potencial de ser organizadoras dos bairros, estamos analisando o cenário tendencial destas, olhando o que está previsto dentro do plano diretor, vendo se essa via, conforme previsto, está sendo alcançada, se a transformação, que também está prevista no plano diretor, está acontecendo. Isso, integrado à análise de centralidades, vai nos dar uma proposta integrada da via e um equilíbrio para o adensamento específico de cada lugar, também buscando uma adequada política de compensações. As vias, as ruas de uma cidade são parte importante da sua rede de espaços públicos e têm uma função de conectar pessoas, lugares, oportunidades, ou seja, fazer a vida fluir. A gente pode ter vias de diferentes escalas, desde aquelas mais locais, onde todos se conhecem, onde nos identificamos como vizinhos, onde brincamos na rua, por exemplo, até outras que começam a ter pequenos comércios, serviços e já começam a organizar a vida do bairro. Ou ainda aquelas que criam uma rede principal que organiza os fluxos principais desse bairro, ou seja, os principais eixos de transporte coletivo, as suas centralidades, e chegar até aquelas que integram a cidade como um todo. A gente precisa ter clareza dessas escalas, desse tipo de via, para conseguir organizar os nossos bairros e também identificar quais dessas têm a melhor característica para ser reorganizada dentro da revisão do plano diretor.
O sistema de troca, compensações por incentivos, que já foi falado, é um instrumento previsto no Estatuto das Cidades e também no nosso plano diretor. Ele é o que chamamos de outorga onerosa do direito de construir. Ou seja, normalmente um terreno, a gente tem o direito de construir a área igual ao próprio terreno. Por exemplo, um terreno de 300 metros quadrados permite construir, quando o índice básico é 1, 300 metros quadrados de construção. A outorga onerosa do direito de construir, por sua vez, é uma concessão emitida que permite que a gente construa mais do que o índice básico, desde que seja feito o pagamento de uma contrapartida financeira, um depósito direto no fundo municipal. As contrapartidas da outorga também podem ser aplicadas em investimentos no local da obra. Então, a estratégia que imaginamos é agregar uma outorga incentivada para aplicar naquilo que o bairro precisa e uma outorga geral. Isso geraria possibilidades de investimento naquilo que um bairro mais precisa. Por exemplo, podemos ter oportunidades para melhoria de geração de espaços públicos, melhor infraestrutura, melhor habitação social, entre outras. Isso tudo ajuda a conformar um bairro completo e integra o conceito DOTS. As alterações do plano diretor podem trazer bairros e uma cidade melhor, com valorização das áreas ambientais, valorização do patrimônio histórico, aumentar conectividades, ocupação de vazios, incentivar o parcelamento, criar uma melhor infraestrutura dos bairros com uma mobilidade sustentável, melhorar a conectividade de ruas locais, gerando inclusive a possibilidade de pequenas praças, incentivar em definitivo a habitação social, investir nos equipamentos comunitários de infraestrutura que são necessários para a vida dos bairros. Definimos 4 etapas fundamentais para a proposta dos distritos, a começar pelo seu diagnóstico, que busca identificar as carências e oportunidades. Aqui a leitura comunitária e a participação social é fundamental. Identificar as escalas e a virtude das vias, através de uma análise técnica, mas também colhendo a opinião da comunidade, para então entender de que forma podemos incentivar, quais os limites de cada lugar, as virtudes de cada lugar, para que a gente possa responder às carências daquele bairro.